Web Jornal do Paulo Maciel. É informação para você diariamente aqui pelos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, YouTube Paulo Roberto Maciel. Vamos lá, edição do Web Jornal do Paulo Maciel de 19 de outubro de 2022. Na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, é dia dos santos João de Brebeuf, Isaac Jogues e companheiros. Paulo da Cruz é o santo dos passionistas, São Paulo da Cruz. Pedro de Alcântara, tem também Laura de Córdoba. E estamos na 29ª semana do tempo comum na Igreja Católica, ok? Bem, a fase da Lua, que começou no dia 17, é quarto minguante. Estamos no 292º dia do ano. Faltam 73 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano da primavera brasileira, que iniciou-se no dia 22. Outubro é o 10º mês do ano, tem 31 dias, é o mês consagrado ao Rosário e às Missões, mês das crianças, mês da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, mês do professor, mês do dentista, do odontólogo, mês do médico, da aviação brasileira, do balconista, parabéns! Olha, quarta-feira, dia 19, é dia do guarda noturno, parabéns! De vez em quando eu encontro amigos meus que trabalham como guarda noturno, vigilante, né? Vigias, popularmente chamado de vigias. Dia do operador de caixa, dia do Piauí. Olha, operador de caixa é o que mais tem, né? Nos supermercados, lojas. Dia do Piauí, estado do Piauí. Dia do profissional de informática, dia do profissional de tecnologia da informação, dia nacional da inovação. Olha, eu já viajei como militar da Marinha por quase todos os estados brasileiros do litoral, mas eu nunca fui ao Piauí. O estado do Piauí eu passei perto lá, mas não fui. Eu acho que passei bem pertinho, mas não chegamos, não aportamos no Piauí não. Mas um abraço para os piauienses. Eu lembro do Juca Chaves, que é do Piauí, né? Pessoa famosa do estado, é o Juca Chaves, o humorista. Indicadores econômicos, olha, o salário mínimo em vigor, R$ 1.212. Taxa Selic, 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 7,17%. A inflação em queda, graças a Deus, no nosso país. Vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, que é o estado de onde eu falo. Município de Colatina eu falo, né? E a cotação é do Centro de Comércio de Vitória. Preço no atacado é a saca de 60 quilos do produto em grão. O café arábica bebida dura fechou na terça-feira, dia 18, cotado a R$ 1.065. O arábica bebida Rio, R$ 886. E o Conilon bica corrida tipo 78, R$ 617. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,9%, cotado a R$ 5,25. E a Bolsa de Valores teve alta de 1,6%, totalizando 115.461 pontos. Agora vamos a outras informações. Vigiando. Olha, é uma opinião minha aqui, uma reflexão. Estamos sendo vigiados o tempo todo. Parece aquele filme e também o livro, né? 1984, é isso mesmo? O livro já previa isso. Agora tem também uma tal de desordem informacional. Vocês já viram isso? Começou a surgir agora esse termo. A pessoa faz uma produção, faz uma literatura, uma dramaturgia, aí vão lá e descobrem, tem uma tal de desordem informacional, aí tentam impedir, né? Isso vem do Poder Judiciário, tentam impedir a veiculação dessas produções, como aconteceu com o Canal Brasil Paralelo. Tentam atingir a liberdade das pessoas. Meu Deus do céu, eu fico pensando,
Já não basta o medo que tentam colocar na cabeça das pessoas mais simples, que apenas passam opiniões na internet. Realmente a coisa, olha, está caminhando para rumos inimagináveis. É o que eu penso. É a minha opinião. Bem, vamos lá. Agora vamos falar aqui de apoios lúcidos ao presidente Jair Bolsonaro. Chitãozinho e Zezé de Camargo declaram apoio a Bolsonaro. Além dos cantores Leonardo e Gustavo Lima, outros artistas se manifestaram favoravelmente ao presidente Bolsonaro nas eleições 2022. Serão concluídas, né? Essas eleições serão concluídas no dia 30 de outubro. O destaque desse apoio é para Chitãozinho e Zezé de Camargo, que estiveram ao lado de Bolsonaro para a manifestação pública de apoio e gravação de vídeo. Do encontro de fortalecimento da campanha em segundo turno, participou ainda o governador reeleito de Goiás, Ronaldo Caiado. Lá estava também o Ratinho, Sula Miranda, Fernando, cantor Fernando, músico. Segundo o canal Daniel Lopes, né, estavam com Bolsonaro, a cantora Sula Miranda e o cantor Marrone também, entre outros. Mais alguns que declararam apoio a Jair Bolsonaro foram os senadores Arthur Virgílio e José Agripino Maia. O ex-juiz e agora senador eleito Sérgio Moro e o ex-procurador e deputado federal eleito Deltan Dallagnol, ambos do estado do Paraná, são outras personalidades conhecidas no nosso país que apoiam Bolsonaro. Moro chegou, inclusive, a comparecer a um debate presidencial recente em televisão, a convite de Bolsonaro, né? Então, é importante ter mais apoios nesse segundo turno e a população lúcida certamente vai caminhar desse lado. Ladrão arrependido vai para o céu. Ladrão soberbo e não arrependido vai para o inferno. Infelizmente, muitas pessoas vão para o inferno, gente. Não é um desejo do cristão, não é desejo. É a pessoa mesmo que se condena. E essa é a sentença de Jesus. Está na Bíblia, não sou eu que estou produzindo isso, não. Então preste atenção, depois não diga que não sabia. O ensinamento de nosso Deus Jesus Cristo é muito simples. Só não segue quem não quer. E assim a própria pessoa se condena pela sua indiferença ao eterno. Na cruz, o ladrão, o pecador arrependido, foi absolvido. Já o ladrão soberbo, o ladrão orgulhoso, o ladrão autossuficiente, este infelizmente recebeu a danação eterna, o fogo do inferno que nunca mais se apaga. Gente, nem quero imaginar como seja esse inferno, hein? Essa danação eterna, esse lago de fogo. O tempo para se arrepender é aqui, nesse mundo perecível, onde somos pó, somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Abaixo é crista. E quem caminha pela mesma trilha do soberbo, do ladrão que não se arrepende, quem caminha pela mesma trilha também irá para o inferno. Não é Deus que condena, não, é o próprio ser humano topetudo, que se acha um Deus em si mesmo, que se condena e vai viver para sempre distante do verdadeiro Deus e numa tormenta para sempre. Olha, não queiram experimentar isso, gente. Mudem de vida. Ainda há tempo. Vamos falar de imunização? Ministro faz novo apelo para a vacinação de crianças contra pólio. Foi impedido pelo TSE, o ministro Alexandre de Moraes, uma veiculação de pronunciamento do ministro. Ele está agora procurando os meios de comunicação para informar. Olha, pouco mais de 65% do público-alvo foi vacinado. E a meta é 95%. Então, ainda distante da meta de vacinar 95% das crianças menores de 5 anos, cerca de 11 milhões e meio contra a poliomielite no país, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez
um novo apelo para que os pais e responsáveis, levem suas crianças às salas de vacinação. Na segunda-feira, a última, foi comemorado o Dia Nacional de Vacina. Até o momento, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a campanha imunizou 65,6% do público-alvo, cerca de 7 milhões e 600 mil crianças. Apenas a Paraíba, com 95,09% das crianças imunizadas, atingiu a meta do governo federal. No Amapá, a imunização está em 90,8%, se aproximando da meta do governo. Desde o dia 7 de agosto, o ministro disse que tem feito um apelo à nação brasileira para que os responsáveis levem suas crianças com menos de 5 anos para completar o esquema vacinal da polio. E a meta é de 95% de cobertura vacinal das cerca de 15 milhões de crianças que são aptas a receber as vacinas. O Brasil não registra casos de paralisia infantil desde 1989. Mas com a queda das taxas de vacinação desde 2015, diversos órgãos ligados à saúde alertam para o risco de retorno da doença. Gente, a polio é a popular paralisia infantil. Pode deixar seu filho, sua filha, com os membros do corpo paralisados. Eu já vi pessoas que sofreram com a paralisia. Um dos meus amigos se chamava Jaime. Ele teve problema de paralisia e ele não se movimentava bem, precisava de ajuda. Morava no bairro São Silvano e sofria muito. Eu perguntei a ele por quê, ele falou que foi por causa da paralisia infantil. Então nós temos que levar a criança. Custa nada, é a vacina da gotinha, nem agulha tem. Só colocar uma gotinha na boca. Vamos lá. Agora é hora de falar das celebrações da Paróquia Central de Colatina, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Vamos lá, celebrações deste mês de outubro, mês consagrado ao Rosário e às Missões. Dia 19 de outubro, às 19 horas, tem missa, celebração eucarística, presidida pelo padre José Valdeci Romão, o pároco local, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Olha, na quinta-feira, dia 20, será uma celebração da palavra, presidida pelo diácono David José Langa Lopes, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, tá bom? São algumas informações, mais informações você pode obter na Secretaria Paroquial na entrada da Catedral, telefone 2102-5010, tá bom? O telefone da Paróquia Santa Clara do Mosteiro das Irmãs Clarissas, que tem missa todos os dias às 7 horas da manhã e domingo às 8 horas. O telefone é 3721-0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, o bairro mais populoso do município. O telefone é 99507-2251. Olha, chances para trabalhar em Colatina você encontra no Cine, a agência do Sistema Nacional de Empregos. Procure o Cine. Vai lá ver as chances para trabalhar. Você que está desocupado, a repartição pública ela intermedia a contratação dos desocupados junto às empresas, às firmas necessitadas. O telefone é 3721-7102 e o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. Agora, manchetes do jornal A Tribuna de terça-feira, 18 de outubro de 2022. Vamos ver o que saiu na capa desse jornal, que é o único que é publicado de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes no território espírito santense. Olha a primeira manchete que eu destaco aqui, é um destaque muito grande na capa. A morte daqueles policiais por bandidos na Grande Vitória, aqui no Espírito Santo. Essa morte dos policiais causou muita revolta, comoção. Veja como a polícia chegou aos acusados de matar PMs. 4 acusados de participar do assassinato de soldados em Cariacica foram presos menos de 7 horas após o crime. Emoção e revolta marcaram o enterro. Policiais militares prestaram homenagens a Bruno Ferrani e Paulo Celini, mortos após perseguição
e emboscada na madrugada do último domingo em Santa Bárbara, bairro de Cariacica, na Grande Vitória. Olha, então um destaque aqui da capa do jornal A Tribuna de terça-feira. Dia do médico agora, vamos falar? Eles salvaram a minha vida. Profissionais valorizados pelos pacientes. Ângela e neurocirurgiões Lucas Lopes, é isso mesmo? Deixa eu ver o nome certinho aqui. Ângela e neurocirurgiões Lucas Loz. Loz é uma família aqui de Colatina. Lucas Loz e Paulo Jacques. Então a Ângela deve ser a paciente, está ao lado dos neurocirurgiões Lucas Loz e Paulo Jacques, dizendo que eles salvaram a sua vida. Um médico bom, ele é admirado, né, pelo paciente. Doutor João responde, falar em médico bom, doutor João, né, tem uma coluna em A Tribuna. O hemograma é uma maneira simples e valiosa de entender coisas complicadas. Entretanto, todo exame complementar deve ser colocado no contexto clínico do paciente. É o que está na coluna do doutor João. Guarda de Vila Velha abre concurso com 60 vagas e salário de até R$7.000. Caderno do Enem de Matemática no jornal A Tribuna de terça, hein? Irmãs prontas para a corrida de A Tribuna. Vacina contra câncer chega até 2030. Agora vamos a uma pesquisa informal de preços. Olha, eu fiz tratamento odontológico, obturações em 6 dentes, R$1.500, e tratamento de canal, R$800. O total foi R$2.300. Então eu estou colocando para vocês porque foi o local que eu fui fazer o tratamento. COP, Centro Odontológico do Povo. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, número 346, primeiro andar, centro de Colatina. Telefone 3722-2733. É em cima das casas pernambucanas. Dinheiro na mão. Caixa paga abono salarial a 1.100.000 trabalhadores. Olha que notícia boa, dinheiro na mão, hein? Olha, a Caixa Econômica Federal liberou nesta semana, a partir de segunda-feira, o abono salarial para cerca de 1.100.000 trabalhadores. Os pagamentos abrangem benefícios que foram objeto de revisão e que têm origem judicial ou que não foram retirados durante o calendário já encerrado entre 2016 e 2020. O abono salarial equivale, no máximo, a um salário mínimo, atualmente R$ 1.212, e é pago aos profissionais que ganham até 2 salários mínimos. Vamos ver aqui quem tem direito. Para receber o abono salarial, o trabalhador precisa cumprir alguns requisitos: estar cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos, ter recebido remuneração mensal média de até 2 salários mínimos durante o ano base, ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não, no ano base considerado para apuração, e ter seus dados informados pelo empregador, pessoa jurídica, corretamente na Relação Anual de Informações Sociais, a chamada RAIS. Então, olha, tem trabalhador aí que vai poder receber, né, o abono do PIS. É isso. Os 10 bandidos mais procurados, confira a lista. Primeiro, Marujo. Segundo, Luan Vera. Terceiro mais procurado, Cara de Vaca. Quarto, Michael Rocha. Quinto, Terceirão. Sexto, Roberto Dias Lino. Sétimo, Zé Maria. Oitavo, Menor Eric. Nono, José Felipe Santos. E 10º, Carioca. A pedido de A Tribuna, a Polícia Civil atualizou a lista com os dados dos criminosos mais perigosos que integram facções que estão foragidos. Brasil melhor. Vamos falar aqui de situações em que o Brasil melhora bastante nessa atual gestão do presidente Jair Bolsonaro. E muita gente, às vezes, não reconhece, né? Por exemplo, o presidente Bolsonaro comemorou a queda dos índices de violência. Não
não é só a queda da inflação, não. Nós estamos tendo queda da inflação e queda dos índices de violência. O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, comemorou a queda dos índices de violência do país. O feminicídio e o número de mortes de homoafetivos tiveram redução. Pela primeira vez na história do Brasil, o número de mortes violentas ficará abaixo de 20 por 100 mil habitantes. Bolsonaro enfatizou que seu governo combate a violência no país e, por isso, esses números estão caindo. Se for reeleito, Bolsonaro diz que irá propor ao Congresso Nacional, isto é, aos deputados e senadores, a redução da maioridade penal, podendo imputar de forma mais dura crimes de jovens entre 16 e 18 anos, que hoje se beneficiam com penas menores do que a dos adultos. Para policiais civis e militares, no ano que vem, Bolsonaro pretende aprovar, se reeleito, o excludente de ilicitude, para dar tranquilidade aos policiais no seu trabalho. Bolsonaro e seu vice, o general Braga Neto, se reuniram com prefeitos e vice-prefeitos em Belo Horizonte, Minas Gerais, a capital mineira, com a presença do governador reeleito, Romeu Zema. Ele fez um apelo para que todos busquem votos e levem às urnas pessoas idosas que não foram votar no primeiro turno. Muitos de nossos avós e pais não votaram porque a fila era muito grande. Vamos levar os nossos avós para votar. Vamos trabalhar, conversar com o vizinho, muitas vezes dentro de casa mesmo. Vamos mudar votos e vamos ganhar esta eleição, disse Bolsonaro. Então, é importante nesse momento fazer com que os eleitores que querem o melhor para o Brasil, que são lúcidos, sensatos, procurem realmente, não é, os votos daqueles que não compareceram, que se abstiveram. Vamos votar, gente. É o futuro do nosso Brasil que está em jogo. Anunciada a redução do valor do gás natural, hein? A Petrobras informou nova redução no valor do gás natural. A queda média é de 5% em relação ao último trimestre. O novo preço passará a vigorar a partir do dia 1º de novembro. Empréstimos para beneficiários do Auxílio Brasil. Os bancos já podem fazer o empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil e BPC. Segundo informações do governo federal, os juros máximos são de 3,5% ao mês. Pontos. A conta de telefone já veio, né, para pagamento no início deste mês, já veio com redução devido àquela medida federal do governo do presidente Bolsonaro, junto com o Congresso Nacional, que reduziu o nível do ICMS cobrado pelos estados. Então, olha, eu tenho uma conta, uma das minhas contas houve redução de R$10. Não, em uma das contas, tem várias contas aqui, né? Mas uma delas eu tive a redução aqui de R$10. Parabéns ao governo do presidente Bolsonaro por essa medida e parabéns ao Congresso, aqueles que votaram por essa redução, né? Porque foi importante para a população brasileira. Caiu então a conta da internet e do telefone celular. Agora vamos falar de pagamento do Auxílio Brasil e também do Auxílio Gás. Final do NIS 1 recebe dia 11 de outubro. Final do NIS 2 recebe dia 13 de outubro. Final do NIS 3 recebe dia 14 de outubro. Final do NIS 4 recebe dia 17 de outubro. Final do NIS 5 recebe dia 18 de outubro. Final do NIS 6 recebe dia 19 de outubro. Final do NIS 7 recebe dia 20 de outubro. Final do NIS 8 recebe dia 21 de outubro. Final do NIS 9 recebe dia 24 de outubro. E final do NIS 0 recebe no dia 25 de outubro. Informações do Ministério da Cidadania. No mês de outubro, além do Auxílio Brasil, será paga também mais uma parcela do Auxílio Gás.
O benefício bimestral equivale ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em agosto, 5.600.000 famílias foram contempladas. O Auxílio Brasil, por sua vez, chegou a 20.650.000 famílias em setembro de 2022, maior patamar da história dos programas de transferência de renda nacionais, a partir de um repasse total de 12.470 bilhões de reais. O Auxílio Brasil ele é voltado a famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Para serem habilitadas, elas precisam atender a critérios de elegibilidade, como apresentar renda per capita classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza, ter os dados atualizados no cadastro único nos últimos 24 meses e não ter informações divergentes entre as declaradas no cadastro e as de outras bases de dados federais. A seleção é feita considerando a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário anual. Ok? Informação do site do Governo do Brasil, www.gov.br. Vitória rubro-negra no futebol. Os reservas do Flamengo derrotaram o Atlético Mineiro por 1-0 no último sábado, dia 15. Cebolinha marcou pela primeira vez no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida foi pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Os titulares foram poupados para a final da Copa do Brasil contra o Corinthians nesta quarta-feira. E das famílias estão em luto. PM de luto no Espírito Santo. 2 policiais são mortos ao perseguirem ladrões. 2 policiais militares foram mortos a tiros no estado do Espírito Santo em uma emboscada perpetrada por criminosos. O caso se deu na madrugada de domingo, 16 de outubro de 2022. Os soldados perseguiam indivíduos suspeitos de serem ladrões no bairro Santa Bárbara, município de Cariacica, Grande Vitória, região metropolitana do Espírito Santo. Eram 4 malfeitores, 4 criminosos, 2 homens e 2 mulheres. Olha as mulheres participando do crime também. 2 se renderam aos policiais, enquanto outros 2 os enfrentaram. E por detrás de um caminhão, mataram os representantes da lei a tiros. As vítimas são os soldados Bruno Maier Ferrani, de 30 anos, e Paulo Eduardo Oliveira Celine, de 29 anos. Eles chegaram a receber socorro, foram levados para o hospital, mas não resistiram aos graves ferimentos. O caso provocou revolta e impotência em muitas pessoas. Temos aqui mais informações, complementação desse caso. O corpo do soldado PM Bruno foi enterrado na segunda-feira no cemitério do bairro Santo André, em Cariacica. Homenagens militares como salva de tiros foram prestadas pelos colegas em meio a um ambiente de muita comoção. Antes, houve cortejo pelas vias públicas com o caixão, várias viaturas e o sobrevoo do helicóptero do Nota Air. O policial deixa a esposa e 2 filhas. Já o velório do soldado PM Celine aconteceu numa igreja do bairro Itacibá, no mesmo município de Cariacica. Ele deixa a esposa e também um sogro muito abalado emocionalmente. Olha, eu deixo aqui minhas condolências a toda a polícia militar e aos familiares dos soldados, e que os assassinos paguem duramente pelo crime. Eu quero falar agora sobre Gustavo Lima. Gustavo Lima e Leonardo, eles fizeram uma declaração pública. Gustavo Lima e Leonardo com Bolsonaro. Os cantores Gustavo Lima e Leonardo participaram de um vídeo ao lado do presidente Jair Bolsonaro, dando-lhe apoio e pedindo voto. Foi no canal do YouTube Jair Bolsonaro, que tem 4.520.000 inscritos. E aconteceu essa declaração nesta segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022. E a equipe de Tarcísio foi alvo de tiros, hein? Olha só, a campanha política com violência. A equipe da campanha do candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi alvo de tiros no bairro Paraisópolis. O candidato deixou o local em segurança e uma pessoa foi baleada pela polícia militar.
Segundo o canal do YouTube Jovem Pan News, o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, determinou investigação imediata sobre essa tentativa, né, de atentado. Vou falar sobre o vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro em sua candidatura à reeleição, né? Olha, o vice da chapa do presidente Jair Bolsonaro é Braga Neto. Ele é general e doutor em planejamentos militares. Eu tenho aqui um currículo resumido, informações pessoais sobre o general. Walter Souza Braga Neto é o nome completo. General do Exército Brasileiro, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde nasceu em 11 de março de 1956. Formação acadêmica, olha, curso de cavalaria da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, turma de 1978. Entre os diversos cursos militares, destaca-se o curso de Educação Física da Escola de Educação Física do Exército, Rio de Janeiro, capital, e o curso de Guerra na Selva, do Centro de Instrução de Guerra na Selva, Manaus, Amazonas. Ele também tem curso e formação em Mestre de Operações Militares, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, ESAL, 1988. E é doutor em Aplicações, Planejamento e Estudos Militares, do curso de Altos Estudos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, ESEM, 1994. Tem mais ainda, hein? Curso o que não falta na vida do general. Pós-graduação em Gestão Estratégica da Informação pela Fundação Getúlio Vargas, 1999. Pós-graduação no curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, 2006. E tem muita experiência profissional. É um bom, né, um grande vice-presidente para Jair Bolsonaro na disputa da reeleição no dia 30 de outubro. O general Braga Neto foi assessor da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República na estruturação e implantação do Sistema de Proteção da Amazônia, CIPAM-CIVAM, entre 1997 e 1999, chefe do Grupo de Observadores Militares na Autoridade Transitória das Nações Unidas no Timor-Leste, o ano 2000, Sênior Regional Military Observer, adido de Defesa e do Exército junto à Embaixada do Brasil na Polônia, em Varsóvia, 2005 a 2007, adido do Exército junto às Embaixadas do Brasil nos Estados Unidos da América e no Canadá, em Washington, D.C., 2011 a 2013, coordenador-geral da Assessoria Especial para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, Rio, 2016, 2013 a 2015, comandante da 1ª Região Militar de 2015 a 2016, coordenador-geral de defesa, olha esse cargo de grande responsabilidade, hein? Coordenador-geral de defesa de área dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos no Rio, 2016, comandante militar do Leste, 2016 a 2019, interventor federal na área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro em 2018. Lembram quando ele foi interventor? O chefe do Estado-Maior do Exército de 2019 a 2020, nomeado conselheiro titular e integrante do Conselho Fiscal do SENAC 2021 a 2023 e foi ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, nomeado em 18 de fevereiro de 2020. Teve mais um cargo de ministro ainda, ministro de Estado da Defesa, nomeado em 31 de março de 2021. Ambos os postos aí como ministro foram nomeação do presidente Jair Bolsonaro. Parabéns, né? Um grande currículo aqui resumido, hein? Do general Braga Neto, que é o vice na chapa de Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República. E agora vamos a algumas atualidades, informações importantes para você que segue o Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos lá? Construindo o próprio abismo.
Infelizmente, amigos e amigas, há pessoas em vários campos da vida que desdenham tanto de Deus, de Jesus e das coisas sagradas, que vão acabar se afundando no lamaçal que elas mesmas produzem. Existem até aqueles que caçoam, debocham e zombam dos fiéis a Deus, dos crentes, dos cristãos. Olha, a vida é causa e efeito. Quem planta árvore boa, colherá fruta boa. Quem planta árvore ruim, colherá fruta ruim. Se você plantou um espinheiro, vai colher espinho. Numa hora dessa, os desdenhadores vão chegar ao fundo do poço. E queira Deus que seja para eles a oportunidade de revisão de vida e, quem sabe, de conversão. Eu, pessoalmente, temo muito pelo destino desses indivíduos na outra vida, se permanecerem no caminho do mal. Eu oro para que esses nossos irmãos se convertam. Agora tenho aqui uma informação interessante sobre o homem, porque fala-se muito da mulher, benefício para a mulher, direito para a mulher e até para homoafetivo. Mas para o homem, o ser macho, fala-se pouco. E olha esse dado importante: violência contra o homem é maior que contra a mulher. O professor e advogado Marco Antônio Costa informou que o número de casos de violência doméstica contra homens é maior que contra mulheres. Os dados constam de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, até 2014, pois os números pararam de ser produzidos no Brasil. Há uma grande dificuldade de acessar o número de homens que se sujeitam à violência doméstica no ambiente. Isso ocorre porque o indivíduo fica envergonhado de comentar que sofre de violência doméstica praticada pela mulher. Ocorre também que a mulher, quando quer matar o homem, não usa a força física, pois na maioria dos casos o ser masculino é mais forte. A mulher utiliza então de subterfúgios para praticar o homicídio, e não a luta corporal como o homem violento faz. Ela, por exemplo, envenena ou aproveita que o homem está dormindo e usa arma branca, objetos cortantes. Há casos em que ela usa também o amante para eliminar o marido. Já aconteceu no sul do estado do Espírito Santo. Olha, essa informação sobre a violência contra o homem, dizendo que ela é maior que contra a mulher, foi veiculada numa entrevista do advogado e professor Marco Antônio Costa no canal do YouTube da Leda Nagli. Então, vale a pena pesquisar mais e saber por que o IPEA parou de publicar as pesquisas. Agora vamos falar sobre resiliência. Você sabe o que é resiliência? Sabe o que é ter uma mente e um corpo calejados? É um termo que eu criei aqui agora, né? Corpo e mente calejados. De certa forma é resiliência. Agora, a atual geração que se cria é a que não tem resiliência. É a geração do vitimismo. E eu temo por ela quando tiver um problema sério pela frente, favorecida por autoridades, principalmente legislativas e judiciárias. A geração dos nossos jovens aprende a sofrer por qualquer coisa e a reclamar. O dia que se defrontar com a realidade nua e crua, sem a proteção da lei, sem o paternalismo, vai se ver num dilema, e isso pode ser crucial, letal, hein?
Porque é uma geração ensinada a sofrer com o chamado bullying. É a geração que aparentemente só tem direitos. E os deveres, as responsabilidades, as obrigações, a obediência, a hierarquia, a disciplina, a decência, a retidão. Ninguém fala nisso. É a geração do pode ser o que quiser. Olha, eu penso que realmente é uma inversão de valores. E com beneplácito, principalmente, de muitos legisladores, educadores, psicólogos, e tem muitos magistrados que também dão esse paternalismo. Parece até que atuam em defesa de direito próprio. É minha opinião. Temos mais aqui. Informação para você, história da igreja, que eu colhi no canal do YouTube Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, sobre papas, bispos e padres casados. Você sabia que já houve papas casados? Pedro, o nosso São Pedro, considerado o primeiro papa da igreja, era casado. Até o ano 1123, padres e bispos podiam casar. O celibato entrou em vigor na igreja no Concílio de Latrão I, em 1123. Olha que informação importante da história da igreja. Até essa data havia padres, bispos e até papas casados. O celibato começou por volta do ano 300, quando houve um concílio regional na cidade de Elvira, na Espanha, e ficou decidido que para aquela região os padres teriam que ser celibatários. Com o tempo isso foi crescendo e se espalhando por todo o Ocidente, até que o Concílio de Latrão I, em 1123, fixou o celibato para toda a Igreja do Ocidente. E o celibato não é um dogma de fé, ou seja, se um dia o Papa quiser, pode autorizar que padres sejam casados, como na Igreja Católica do Oriente. Lá o casamento é autorizado para os padres por causa do costume e da tradição deles. Costume e tradição que são diferentes do Ocidente. E o que é economia da salvação? Muitos padres falam sobre economia da salvação. Economia da salvação é o plano da salvação. A palavra economia significa um plano para realizar alguma coisa. Então, economia da salvação igual a plano da salvação. Agora um comentário e reflexão que eu faço com vocês aqui. A mulher é o sexo frágil ou não? Décadas atrás, dizia-se que a mulher é o sexo frágil. Comparando entre macho e fêmea, a fêmea é o sexo frágil. Mas é ou não, afinal de contas? Por um lado, o ativismo atual, estamos no ano de 2022, o ativismo atual diz que a mulher não é sexo frágil em relação ao homem. Ou seja, ela pode ser tudo o que quiser. É chamada até de a empoderada. Praticamente invulnerável, né? Se formos por essa pregação. A mulher pode lutar boxe, o pugilismo ou o MMA, artes marciais mistas, o MMA. Pode jogar futebol, pode ser policial, pode ser agente de segurança, pode ser até homem, se sentir assim. Olha, uma outra linha de ação continua tratando a mulher como sexo frágil, culpando o homem por tudo. Em qualquer discussão, quem leva vantagem sempre é a mulher, não é?
Para esse grupo, a fêmea é susceptível até ao assédio psicológico. Ou seja, a mente dela é mais fraca, mais sensível. Já não bastassem os tais assédio moral e assédio sexual, que são imputados ao homem. Uma mulher se feriu para dizer que era agredida e foi absolvida. É a única que sofre e é desprotegida na relação a dois. Somente ela é honesta, é a que tem razão. E assim, gente, vão destruindo o macho da relação. Ela tem mais direitos, inclusive o de se aposentar mais cedo. Parece até que é melhor ser mulher ou homoafetivo no mundo atual, a fim de obter direitos e algum respeito de determinados segmentos influentes da sociedade. É para pensar. Reflita, analise, pesquise, dê também a sua opinião. Agora eu tenho aqui catequese da Igreja Católica. Eu pesquisei no canal Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Ele fala sobre a infalibilidade do Papa. O Papa é infalível? Ele pode fazer qualquer coisa sem ser questionado? O professor responde: no governo da Igreja Católica, ele pode decidir qualquer coisa, escolher quem será cardeal ou bispo, autorizar a criação de dioceses. Em termos de doutrina, no entanto, o Papa não é infalível. Só é infalível quando proclama um dogma, o que é muito raro. O Papa Francisco, por exemplo, não proclamou nenhum dogma. O Papa João Paulo II declarou um dogma apenas num pontificado de 26 anos, o de que o sacerdócio na Igreja é somente para o homem. Ele publicou um documento sobre os sacerdotes, Ordinatio Sacerdotalis, onde diz que a Igreja não tem autorização para ordenar mulheres. Então, perguntaram à congregação da fé se o Papa falava de maneira dogmática, ou seja, definitiva, e foi respondido que sim. Em toda a história da Igreja, mais ou menos umas 14 vezes no máximo, um Papa proclamou um dogma. O livro A Minha Igreja, do professor Felipe Aquino, mostra as datas em que um Papa na história da Igreja proclamou um dogma. No entanto, as encíclicas e exortações apostólicas, por exemplo, também têm um valor imenso, pois o Papa é assistido e guiado pelo Espírito Santo. Prova disso é que nunca uma bula pontifícia foi cancelada por ter erro doutrinário. Temos aqui agora uma outra pergunta que foi feita ao professor e escritor Felipe Aquino. A religião diz que o coração é a sede das emoções e sentimentos, como fé, amor, etc. E a psicologia entende que é o cérebro. Como explicar? Ele responde: a psicologia é uma ciência, e a ciência diz que é realmente no cérebro que acontecem as nossas decisões, ações e sentimentos. Já a religião usa símbolos. Como o coração é o órgão mais importante do corpo, pois a pessoa morre quando ele para, e também o cérebro, então o coração é o símbolo do amor, do sentimento, da dor, da saudade. É apenas uma questão de símbolo, explica o professor. Temos mais aqui, ainda com respostas do professor em relação a perguntas feitas no seu canal do YouTube. Sobre a origem do Islã e sua relação com o judaísmo. Os judeus são descendentes de Abraão,
e os muçulmanos começaram com Maomé, que nasceu no ano 622 depois de Cristo. Abraão é de 1800 anos antes de Cristo. Judeus e muçulmanos são inimigos por outros motivos. Os árabes são descendentes de Abraão, mas nem todo árabe é muçulmano. Por exemplo, no Líbano, há muitos árabes que são católicos. Há muçulmano turco, há muçulmano árabe, há muçulmano americano, ou seja, de qualquer país, com predominância no Oriente. Sobre erros imputados à Igreja Católica, o professor e escritor Felipe Aquino responde: onde tem homem e tem mulher, tem também erros. Porque a Igreja Católica é a verdadeira. Ele diz, porque é a igreja que Cristo, Deus, fundou. As outras religiões não foram fundadas por Deus, foram fundadas por um homem. Os erros dos filhos da igreja não destroem a igreja. É claro que dificulta o seu trabalho, mas a igreja continua infalível na doutrina que ela ensina e é, nesse caso, invencível. Pois Cristo disse que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Muitos fiéis sofrem influência das universidades, de professores ateus que odeiam a igreja. Por isso, há uma sugestão de leitura. Leia os livros Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica e Uma História que Não É Contada. Ambos os livros foram escritos pelo professor Felipe Aquino. A pessoa sem religião que recebe informação errada sobre fé poderá conseguir a salvação? Olha o que o professor diz. Sim, Deus é justo. O Catecismo da Igreja Católica diz que a igreja é necessária para a salvação, pois Cristo deixou os sacramentos e tudo mais. Mas diz também que a pessoa que sem culpa não conheceu Cristo, a igreja e o Evangelho, pode se salvar desde que tenha vivido de acordo com a sua consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Não é preciso ser religioso, ter religião, para saber que não pode matar, não pode roubar, não pode desejar a mulher do próximo. São coisas humanas, é o chamado direito natural. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom!